Meus alunos do nono ano, começa hoje a primeira aula de conteúdo do nono ano mesmo do ano 2020. Vou fazer essa aula hoje aqui, uma pequena explicação, que esses slides aqui, na verdade, são dos seus livros e a atividade impressa também é do livro. São baseadas dos assuntos do livro e tem a mesma explicação, a mesma interpretação e as questões bem semelhantes. Por isso é importante você ver esse slide e também fazer a leitura no seu livro, porque vai te ajudar muito a responder a atividade impressa. Vamos falar sobre a história dos números. Na verdade, o assunto mesmo são números reais, mas vamos aos poucos ver o passo a passo da história e a formação dos números que usamos hoje no dia a dia, os números reais. A história dos números. Essa história que vou resumir, que há muito tempo antes os babilônios tinham suas numerações, cerca de 4.000 anos atrás, e usava as cunhas, por exemplo, para representar cada unidade. A cunha em pé e a cunha deitada valia 10 unidades, né? Mas só que isso aí foi muitos mil anos, mas com suas dificuldades, por causa que era na argila que eles escreviam e também em casca de madeira. Mas no passar do tempo, depois os romanos, os gregos e os egípcios também tinham suas numerações. Mas essas numerações foram evoluindo aos poucos até que os índios criaram os números muito bom, tão bom que os árabes expandiram para o mundo e usamos até hoje, chamados números indo-arábicos. Foram criados na Índia e foram divulgados para o mundo através dos árabes. Por isso que os números são chamados de números indo-arábicos, da Índia misturado com Arábia, que se iniciou pela ausência de tudo, que é o zero, né? Esse zero, na verdade, foi criado depois do 1. O 1 foi primeiro e assim por diante, e o zero depois achou a necessidade de ter o zero. Então, tem os números de zero até infinitamente, né? Com esses 10 algarismos se faz qualquer número no mundo usado hoje em dia. E aí temos os primeiros números para a gente entender melhor os números reais. Os números naturais. Os números naturais são os números expressos no dia a dia para a gente fazer simples contagens. E o símbolo é esse N de natural. Você pode ver aqui que entre as chaves nós temos o primeiro número natural, que é o zero. O segundo número natural é o 1, e assim por diante. Você percebe que depois tem a reticência, quer dizer que os números naturais vai ter infinitamente números. Por isso, o menor número natural é o zero, mas o maior não existe, é infinito. Ok? Então, os números naturais são para fazer simples contagens. Por exemplo, quantos alunos tem no nono ano? 28 ou 29. Quantos professores na sala de aula? 1. Quantos notebooks? 0. Então, para fazer simples contagens, simples, você vê que as pessoas sabem fazer contas, as 4 operações, as crianças, mas com os números naturais. Depois começa a dificultar, não é isso? Você percebe, por exemplo, se você fizer a conta, a subtração 6 menos 7 vai dar um negativo, né? Não há um número natural que, adicionado a 7, resulta em 6. Ou, a divisão exata, 8 dividido por 5, não há um número natural. A resposta, porque não existe um número que multiplicado por 5 dá 8, um número natural. Então, e aí começou os problemas para os números, né? Foi começando, os números naturais não foram suficientes para agregar toda a sapiência da humanidade. Se você olhar, por exemplo, aí, 3 negativo, a temperatura abaixo de zero,
3 negativo não é natural. A fração 1/5 de uma maçã não é natural. 0,7 negativo não é natural. 0,333 reticência não é natural. A fração 9/2 negativo também não é natural. Então, esses números não são naturais, tá? Aí, agora, tem uma atividadezinha, mas vamos falar sobre ela. Não precisa vocês responderem por si sós. Identifique as operações a seguir, quais não podem ser realizadas apenas com números naturais. Apenas com números naturais. 3 mais 7, 10, é natural. 5 menos 235 dá 230 negativo. Então, não é natural. Essa já é uma resposta. 0 menos 0 dá 0. Então, é natural. 7 menos 0 dá 7. Então, também é natural. 3 dividido por 7 dá 0,3, né? 0, próximo de 3 não é natural. 3 vezes 7, 21. Então, é natural. 8 dividido por 3 vai dar 2 vírgulas quebrado. Não é natural. 7 dividido por 10 dá 0,1. Não é natural. Então, quais respostas ficaram? Identifique entre as operações a seguir quais não podem ser realizadas apenas com números naturais. Quais foram? Letra B, letra E, e letra H e letra G. As respostas não são apenas números naturais. 2. Responda as questões abaixo. Por que é impossível efetuar a divisão exata 7 dividido por 3, dispondo apenas de nenhum número natural? Simples assim. É só porque não existe um número natural que multiplicado por 3 dá 7. Né? E 3 menos 7. Por que é impossível efetuá-lo? Porque não existe um número natural que somado com 7 dá 3. Pronto. Está respondida a atividadezinha. Esse aqui nós vamos soltar. Aí, gente, então você vê que os números naturais são bem minúsculos em relação ao conjunto dos números por completo. Então surgiu a necessidade dos números inteiros. Lembra que os números naturais, o símbolo é N. Os números inteiros não é N. Depois eu vou mostrar por que o número inteiro não é N. Os números inteiros foram os primeiros números relativos. Relativo quer dizer positivo ou negativo. Quer dizer, está depois do zero ou antes do zero. Em relação ao zero, por isso que é relativos. Criados pelo ser humano em decorrência de necessidades impostos pelo comércio, situados no cotidiano que exigiam a representação de quantidade em relação ao referencial zero. Lembra que quando a gente faz uma conta bancária e fica devendo, aparece lá o D de devedor ou o sinal de menos, quer dizer negativo. Então, aí já é o número inteiro, não é mais só natural. Veja alguns exemplos de recorrências de números inteiros. Nos termômetros para indicar a temperatura abaixo de 0 graus Celsius, os números podem ficar negativos, que é abaixo de 0. Tem um termômetro aí, esse pequeno termômetro está mostrando 21 graus negativos, quer dizer que está muito abaixo de 0. Então, é um número inteiro. O número inteiro pode ser negativo ou positivo. Já esse outro termômetro aqui, 25 graus positivos, acima de 0, então também é inteiro. Então, os números inteiros são os números negativos, o 0 e também os números positivos. Outro exemplo aqui que envolve números positivos, quer dizer, positivo ou negativo, quer dizer que dá o nome de números inteiros.
para descrever a movimentação bancária de uma conta, se o saldo é credor, não números positivos. Quer dizer, se tiver crédito é positivo e se tiver devedor, negativo. O referencial, quer dizer, o marco é zero, quer dizer que não está devendo e nem está positivo, nem está com débito. É o credor. Então, vê aí a questão dessa tabelinha para vocês verem. Por exemplo, situação dia 22 de março. A movimentação da conta corrente, valor em reais. Histórico. No saldo anterior estava R$ 70 positivo. No dia 23 de março, aplicou um cheque em uma loja, por exemplo, e aí ficou devendo ao banco, vai sacar lá R$ 200. Então, se tinha R$ 70 menos R$ 200, fica devedor R$ 130. Ó, negativo, então é um número inteiro. Mas aí no dia 22, em outro horário, depositou R$ 100 na conta, R$ 100 positivo. Se você fizer a conta, menos 120 que estava devedor, mais R$ 100 que aplicou, fica devedor só de R$ 30. Por isso está esse 30zinho aí, esse 30. Então, o titular dessa conta tinha ao final do dia 22 um crédito de R$ 30. Então, essas questões aí de positivo e negativo damos o nome de números inteiros, representado pela letra Z. Não esqueça, viu, gente? Z. Pode ser indicado por exemplo, assim, Z é igual, abre o colchete, tá vendo aí 3 pontinhos? Quer dizer, se os números forem caindo, diminuindo, não vai ter fim nunca. E se for crescendo também, positivamente, também não vai ter fim nunca. Por isso, não existe o menor número inteiro e nem também o maior número inteiro. Veja que é diferente dos números naturais. Os números naturais é só do zero para frente. Tá? Olha aí como é que fica. Lembrando que os números positivos não são obrigatórios escrever a cruzinha, o sinal de mais. Por isso, todos os números naturais também são positivos. Tá vendo aí que os números naturais também está dentro dos números inteiros. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências são números inteiros, mas também são naturais. Preste atenção, gente, que lá na atividade impressa tem uma questão para vocês marcarem como verdadeira ou falsa. Então é isso aí, ó, bem assim. Todos os números naturais são inteiros? Claro que sim, olha eles aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Mas se eu inverter a pergunta, todos os números inteiros são naturais? Não. Por quê? Porque os números naturais, os números negativos não são naturais. Então é isso, todos os números inteiros não são naturais. Mas todos os números naturais são inteiros. É só lembrar aí disso aí, ó, e dá para responder. Agora sim, 6 menos 7, 1 negativo. 1 negativo é natural? Não, é inteiro. 0 menos 3 dá 3 negativo. Então, também é um número negativo. Então, é isso aí. As explicações, tá? E aí vai continuar os slides sobre os números racionais. Eita, racionais? Mas esse? Pois é. Você percebe que os números inteiros não aparecem fração e nem vírgula. Mas os números racionais é quando envolve tudo isso aí. Os números naturais, os números com negativo e também frações. E além dos números com vírgula. Olha aí, ó, observe os números abaixo. 1,25 não é natural nem é inteiro, mas é racional. 0,777, reticência, infinitamente, não é natural e nem é inteiro, então é apenas racional. E agora, o número 13 negativo, não é natural, porque tem o sinal de menos.
mas é negativo, então é inteiro, porque não tem vírgula, mas também é racional. Uai, Jair, tem números racionais não é só com vírgula ou fração? Não. Todos os números naturais, todos os números inteiros e também as frações e os números com vírgula são racionais. Olha aí, ó, 0,75 também é racional. Pronto. E como eu faço para fazer um número natural ou um número inteiro virar uma fração? Quer dizer, virar um número racional. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. A sobre B, por exemplo, é a fraçãozinha com numerador e denominador. Como, Jair, que eu faço para fazer o número 1,25 virar 5 quartos? É o seguinte, você pega o sem a vírgula, 125, sem a vírgula, coloca sobre 100 o tracinho, então fica 125 sobre 100. Aí, na fração 125 sobre 100, você divide o 125 por 5 e o 100 também por 5. Aí vai dar 5 e o outro 4. 0,777. Como fazer a fração 7 nonos? Você pega só o algarismo 7, tá vendo? Só o 7, que ele vai repetir várias vezes, você coloca só o 7. Coloca o tracinho embaixo da fração, e aí você não coloca o 10 embaixo no denominador. Você diminui 1, então fica 9. Se você pegar na calculadora aí, faz isso aí para você ver. Faz a fração 7 dividido por 9. Vai dar 0,777, viu? Pode fazer e confia em mim. E como fazer o número 13 negativo virar a fração 13 sobre 1? É só colocar o 13, a barrinha 1, pronto. E o 0,75 negativo virar 3 quartos. O que eu faço, Jailton? Tira a vírgula, deixa só 75, só o 75, barrinha 100, 75 sobre 100. Divide ambos por 25, né? Divide 75 por 25 dá 3. 100 dividido por 25 dá 4. Então tá pronto. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Nessa explicação. E pode ler mais lá no livro, eu vou falar a página qual é.